Você está ao vivo? Bom dia, meu povo lindo! Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live Café com Palavra. Permanecemos aqui constantes. Gente, eu tô fazendo essa live no modo avião para que ninguém ligue. Vamos ver se vai funcionar. Porque aí o povo fica ligando na hora que eu tô na live, não dá. Bom dia a mais uma live Café com Palavra. E eu já estou cheia de expectativas para o que Deus vai falar aos nossos corações. Lembrando que o motivo dessas lives é eu partilhar com vocês como eu faço a leitura da Palavra de Deus. Eu recebi muitas mensagens de jovens, adolescentes, gente mais velha de igreja, que vira para mim e fala: Simone, eu não consigo olhar e entender essa palavra. Então eu costumo dizer assim, eu vim aqui para a gente ler o livro de Marcos juntos, cada dia um capítulo, e dentro dessa leitura eu mostrar para vocês como que eu vou lendo e orando essa palavra. Então vai falando aí de onde você é. Olá, tudo bem? Cíntia, paz do Senhor, meu amor. Silvia, vou mandar essa live aqui para os meus 50 contatos, os primeiros aqui. Que Deus possa falar aos nossos corações, né? Que toda a expectativa nossa seja sempre no que Deus pode fazer na palavra dele, falar através, fazer em nós, tocar em nós. É sempre sobre o que Deus ele quer e pode fazer. Ele pode todas as coisas, mas sobre o que ele quer fazer em nós. Eu estou enviando aqui. Manda também, fala, vem pra live. Vamos compartilhar da palavra de Deus. Vou tentar abrir aqui. Quero agradecer a todo mundo que me mandou um parabéns tão especial. Foi muito precioso, foram tantas mensagens lindas. É sempre bom, assim, nesse dia a gente receber, né, carinho. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Se tiver alguém fazendo aniversário hoje, eu tô escrevendo aqui, vem pra live. Vai apertando o coração. Jardim Felicidade é aqui em BH, Cíntia? Oh, que delícia. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Se tiver alguém fazendo aniversário hoje, comenta aí pra gente desejar parabéns pra você nessa data querida. Então vamos lá. Quando eu estou lendo a Bíblia, a primeira coisa que eu coloco é um louvor instrumental. Então você vai lá no YouTube, escreve o que você quiser, louvor instrumental, tem vários. E por quê? Porque quando eu coloco o louvor instrumental, ele guarda, é como se eu colocasse toda a minha concentração, eu preparasse o meu espírito humano, né? Nós somos um corpo, uma alma e um espírito. Nós somos um e temos três partes. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E o meu espírito se comunica com o Espírito Santo de Deus. Então, aonde que Deus fala conosco? Eu costumo dizer que é como se fosse o cordão umbilical, que Deus ele fala conosco através do Espírito Santo. Simone, como que Deus fala comigo? Como eu escuto Deus? Eu não sei. Você escuta Deus na palavra dele e tudo que ele queria falar com o teu povo está aqui escrito. E você também escuta Deus através de uma convicção gerada pelo Espírito Santo no teu espírito humano. Então, o Espírito Santo, que é uma pessoa, ele gera no teu espírito humano uma convicção do que ele quer falar com você e comigo. E eu sempre falo, quando acabam as lives e eu recebo mensagens, eu recebi tantas mensagens, pessoas mandaram que era 4 da tarde, tava chorando na live do perdão. E se você não assistiu, vai lá, assiste, tem Marcos 1, Marcos 2, Marcos 3, Marcos 4, Marcos 5. Foram lives tão preciosas para o meu coração e eu tenho certeza que Deus falou profundamente com você. Então, como que o Espírito Santo fala comigo, Simone? Ele gera uma convicção no meu espírito
humano, no meu espírito com E minúsculo. Só que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa e ele habita em nós. E quanto mais eu me relaciono com ele, mais eu tenho intimidade e eu vou entendendo. Simone, você tem uma voz, você escuta a boca de Deus. Eu só escutei a voz de Deus uma vez em toda a minha vida, audivelmente, no dia da minha demissão, que Deus falou, sou eu. Eu falei, então tá, né, se é o Senhor. Fiquei assim chocada naquele momento, mas essa voz veio acompanhada com uma paz de que Deus, ele não perde o controle, ele nunca perdeu, ele não mudou, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, o mesmo sempre, e nele não há sombra de variação. Então, quanto mais eu me relaciono com essa palavra, mais eu conheço o caráter de Deus e a tua palavra, porque é na palavra de Deus, essa palavra que o Senhor revela-se aos nossos corações. Então, primeira coisa que eu faço, eu coloco esse louvor e oro. Eu oro para que Deus, ele possa falar aos nossos corações. É o meu coração, a minha oração é na primeira pessoa. Então, como que eu me posiciono? Quando eu entro aqui diante dessa palavra, eu fecho os olhos e eu falo com Jesus. Amém? Vamos orar para que Deus fale ao nosso coração? Faça daí sua oração. Peça para que Jesus fale com você nessa manhã, para que você cresça em graça, em sabedoria, para que você seja levado a um nível de maturidade. Jesus, seja bem-vindo nessa manhã. Seja bem-vindo nessa segunda-feira radiante. Nós rendemos a Ti toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Nós elevamos os nossos olhos a Ti, porque é de onde vem o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Espírito Santo, fica à vontade para falar o meu coração. Fala comigo, me ensina mais hoje. Me ensina como ser uma cristã madura, com uma medida que o Senhor espera. Alguém que maneja bem essa palavra e que não tem do que se vergonhar. Deus, que o Senhor se revele. Abra os olhos do nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais, que as escamas dos nossos olhos caiam. Em nome de Jesus. Fala conosco. Em nome de Jesus. Fala com teu povo, porque o povo é teu. Eu sou de barro. Um vaso de barro, mas sou tua, Senhor. Fala conosco. Amém. Que isso, gente? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu me coloco diante dessa palavra é falar com quem estava lá quando ela foi escrita. O Espírito Santo estava lá quando a Bíblia foi escrita. A palavra, ela é inspirada por Deus. Simone, mas esses livros que estão aí, foi gente que escreveu, foi um homem que escreveu. Não tem como um livro humano durar mais de 2022 anos, minha gente. Um livro humano, um livro escrito por mãos de homens, permanecer fiel, se não fosse a intervenção de Deus. Tá entendendo? Então ele fala conosco, e esse alimento é o pão nosso de cada dia. Simone, mas o pão nosso, eu orava pelo pão, a comida. Mas é Pai nosso que estás nos céus. O Pai é nosso e Ele está no céu. O pão é nosso. Eu me alimento e compartilho com você. Vai chegar um tempo que você também vai se alimentar e compartilhar comigo. A minha oração é para que você tenha mais fome dessa palavra do que você tem por comida. A minha oração é que eu tenha mais sede da presença de Deus do que eu tenho por bebida. Você se alimenta todos os dias. Quando você acorda, você já pensa, o que eu vou comer no café da manhã? Quando eu acordo, eu já penso, o que o Senhor vai trazer hoje de pão vivo que desceu do céu? Qual é o pão nosso de hoje, Jesus?
Sabe? Qual é o pão nosso que o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração? O pão é nosso. Esse pão, eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer desse pão jamais terá fome. Aquele que beber da água da vida jamais terá sede. E é sobre isso, é sobre nós entendermos que existe um pão vivo e Deus, ele quer derramar esse alimento hoje. Esse pão é hoje. Deus tem pão vivo para as nossas vidas hoje. Luiz, ele não chegou aqui ainda não. Eu deixei a janela aberta aqui, se ele interfonar eu vou ouvir, tá? Fala com ele aí, eu coloquei o telefone no modo silencioso. Então o pão é para hoje. O pão que você comeu ontem não te alimenta hoje, alimenta. A comida que você comeu ontem te alimenta hoje. A refeição que você fez ontem serve para hoje? Você pode falar, eu posso ficar um dia sem comer, posso ficar 2 sem comer, posso ficar 3. Esse é o nosso problema. Nós queremos que o alimento humano, que todos os dias a gente faz 3 refeições, come de 3 em 3 horas, ele sirva para todos os dias. A gente acha que você ir no culto domingo, aquele pão que o pastor compartilhou conosco, porque o pão é nosso, aquele pão serve para hoje. E aquele pão não serve para hoje. O pão foi de ontem. Me alimentou ontem. Hoje tem pão novo que vai descer fresquinho do céu. Então, esse é o motivo dessas lives. Não é sobre o que eu tenho para dar para você, porque eu não tenho nada para dar para você. É tudo sobre o pão que é nosso e ele vem do céu. Todas as manhãs, todos os dias, o pão vivo que desceu do céu. O pão encarnado que andou sobre a terra. Quer falar comigo e com você. Às vezes nós estamos tão ocupados, tão cheios de nós mesmos, tão preocupados com o que vai ser do amanhã, o que vai ser da política, o que vai ser do coronavírus, quem vai ser o presidente, quem vai ser fulano, o que vai acontecer com a minha vida, tá tendo uma crise, tá tendo não sei o quê. Eu costumo brincar que a pandemia chegou pra mim em 2016. Eu tô em pandemia de 2016, desde 2016 eu tô na pandemia, eu não saio de casa. É só aqui. Então, quando essa pandemia chegou agora, pra mim, não mudou nada. Eu já tava aqui, nesse lugar. Então, entenda, o pão é nosso. E ele tá disponível todos os dias. O pão é nosso. Espera aí que eu vou entregar um negócio ali pro amigo do Luiz. Oi, já vou. Então entenda, há um pão vivo. Há um pão vivo, existe pão vivo hoje para mim e para você. Alimento sólido que vai nos ajudar a crescermos em graça e em sabedoria. Sobre conhecermos quem Deus é, essa palavra não é pra gente se conhecer. Entenda, eu vejo muita gente falando, eu leio a Bíblia para eu me conhecer. Eu não leio a Bíblia para eu me conhecer. Eu não tô aqui. Eu leio essa palavra para eu conhecer o caráter de Deus, saber como Ele é, quais são as características dele que são compartilháveis comigo, que eu preciso andar nela, qual é o fruto do Espírito Santo, porque olha, o Espírito Santo, ele mora em mim e em você, ele é uma pessoa e ele precisa produzir fruto na nossa vida. Que fruto é esse? Que fruto é esse? É como se fosse uma tangerina. Imagina uma tangerina. Essa tangerina, ela tem 9 partes. Mas ela é uma única tangerina. Assim é o fruto do Espírito. Não é frutos do Espírito. É fruto. É um fruto do Espírito que tem 9 formas de manifestar. Essas 9 formas de manifestar o fruto do Espírito, que é o amor, é porque eu amo que eu me controlo e não falo tudo que eu penso, e que eu quero falar e que eu sinto vontade.
É porque eu amo que eu ando em alegria. Uma alegria que não tem a ver com as circunstâncias, mas uma alegria que tem a ver com a eternidade. É quando eu tiro os olhos daqui, coloco os olhos na eternidade e falo, uau, como que o Senhor é detalhista. Hoje de manhã eu estava lendo Deus fazendo ali a construção do tabernáculo, dizendo como ele queria o tabernáculo e como que ele foi tão detalhista. Ele falava da corrente, do tudo assim. Então eu falo, gente, como o Senhor é tão detalhista, Deus. Então se meu Deus é um Deus de detalhe, eu também sou uma menina detalhista. Eu também sou uma pessoa que eu gosto de olhar cada detalhe. Então o fruto do Espírito é o que você precisa produzir. Sabe aquela história que, eu sou crente, mas não sou trouxa? Quem te ensinou isso? Porque essa palavra diz que se alguém roubar, se alguém te pedir para andar 1 milha, você vai andar 2. Essa palavra diz que se alguém te pedir perdão 70 vezes, 7 vezes, no mesmo dia você vai ter que perdoar. Eu não tô vendo um limite de tolerância, de perdão, de amor, de domínio próprio, de bondade. Sabe? Quando pisam no meu calo, eu falo mesmo. Nós precisamos andar como quem produz o fruto do Espírito. Só que eu preciso conhecer. Como que eu conheço? Meditando nessa palavra. E depois, se vocês quiserem, a gente pode vir aqui um dia só para falar sobre esses 9 frutos do Espírito, essas 9 características do fruto do Espírito. Pode ir lá na Bíblia, tá escrito fruto do Espírito. É um Espírito e ele produz um fruto. Eu costumo dizer que quando eu tô muito atribulada, com a minha alma querendo gritar, eu vou lá, pego no pé, colho, engulo, mastigo, bebo água para descer melhor. Aí eu falo, agora eu posso andar nessa revelação, agora eu posso produzir alegria, porque não é de mim, vem do Espírito. Vamos fazer sim, Tiago, esse estudo do fruto, vamos preparar um dia pra gente falar só dele. Então nós lemos aí o Jesus andando sobre as águas, Marcos 6. Depois, podemos começar agora com uma mulher cirofenícia demonstra sua fé. Jesus saiu, Marcos 7, 24. Marcos 7, 24. Jesus saiu daquele lugar e foi aos arredores de Tiro e Sidom, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, uma mulher, cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega. Deixa eu fixar aqui, Tiago. Comentário. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsassem de sua filha o demônio. E ele disse, deixe primeiro os filhos, comam até se fartar. Gente, a primeira vez que eu li isso, eu quase infartei junto aqui. Falei, nossa, Jesus, você é mau igual pica-pau. Pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele disse, por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. E foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Então, quando, por exemplo, eu não compreendo muito bem aquilo que está aqui, eu tenho uma Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, eu estou lendo na Bíblia normal. Então eu vou nessa Bíblia de estudo e eu abro o texto e vejo o que aquele escritor falou sobre esse texto, o que esse comentarista dessa Bíblia falou sobre esse texto. Porque às vezes eu leio e realmente, como você, eu posso não compreender. Então eu vou abrir aqui só pra gente ver, pra eu mostrar pra vocês como que eu faço. Marcos 7.
Eu tô abrindo uma Bíblia aqui que não é a Bíblia cronológica. Essa Bíblia aqui também é muito boa. Marcos 10. Marcos 7. Ó. Deixa eu ver o que ele fala. Essa Bíblia levantaria o território de Sidom, cuja filha tinha um espírito imundo. Marcos 7, 24, 34. Aí eu vou ler o comentário. O que esse comentarista disse? Ele disse o seguinte: esta mulher é chamada de grega e cirofenícia da nação. É designada a Marcos, refere-se ao passado político da mulher. A audiência romana de Marcos identificaria a mulher facilmente pela parte do império que era o lar dela. Superficialmente, as palavras de Jesus podem parecer duras e insensíveis. Ai, Cíntia, sério? Cadê meu óculos, gente? Não tô enxergando nada. A mulher tomou um título que havia sido criado pelos judeus como nome depreciativo para os gentios e transformou em uma analogia sobre a sua condição de uma mendiga esperançosa aos pés de Jesus. Então essa mulher era alguém que, teoricamente, ela não estava esperando por um Messias. Ela não estava esperando por Jesus. E quando Jesus vem, e quando ela vem e se coloca aos pés de Jesus, e Jesus falando que não era para o povo dela que ele veio naquele momento, ela fala, mas pelo menos das migalhas eu posso comer. Ela estava disposta a qualquer coisa, a se humilhar para que Jesus entrasse na casa dela e curasse a filha dela. Às vezes nós desistimos no primeiro não. Às vezes nós desistimos no primeiro momento. A gente fala, ai Simone, não, eu já não vou desistir disso. E é sobre a nossa perseverança. Eu vejo muito isso como Deus nos colocando num lugar de perseverança. Aí você vai ver agora Jesus, a cura de um surdo e gago. A seguir, saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e da região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe pusessem as mãos. Depois de vê-los à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Pegou o cuspe dele, gente, esse Jesus era muito doido. Pegou no cuspe e colocou nele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriu, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou que lhes não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até surdo e mudo falar. O que esse cego, às vezes, sou eu e você. Nós estamos como cegos e mudos, porque não vemos com os olhos de Jesus. Não olhamos para o outro com os olhos de Jesus. E estamos mudos porque não abrimos a nossa boca para falar aquilo que Jesus tem feito em nós. Porque a gente começa a achar que tudo que Jesus faz em nós é para ficar conosco. Mas Deus, ele tem um propósito para mim e para você. Ele tem sua vida, ela é um testemunho. Jesus não nos chamou para sermos pregadores, mas para testemunharmos do que ele tem feito conosco. O que é uma testemunha? A testemunha, se eu chegar e falar assim, Tiago, vamos imaginar que alguém me condenou hoje, entrou na justiça e falou assim, Simone, 12h34 do dia 21/2, matou alguém. Eu tenho agora 19 testemunhas, certo? De que eu estava aqui ao vivo. Então eu vou chamar essas 22 testemunhas que estão aqui comigo agora, eu vou chamar e vou levá-las ao juiz. E elas vão testemunhar, não. Simone, do dia 21/2 de 2022, às 12h35, estava na live ao vivo. Não tem como, ela não era uma gravação.
Ela não estava lá não, era ao vivo. Então eu posso testemunhar, porque eu vi Simone ao vivo. Agora imagina que eu chamo Maria da Conceição para testemunhar. Ela vai falar, olha, eu soube que Simone estava ao vivo, mas eu não vi. O testemunho dela não é válido. Então, o que Deus faz em nós é para que possamos testemunhar do que Ele é capaz de fazer. Não é sobre simplesmente eu falar do que Deus fez com um cego e um mudo. Porque eu era cega. Eu lia, mas não entendia. Eu ia para a igreja, mas não compreendia. E eu era muda, porque eu achava que a minha história era sobre mim. Era sobre o quanto eu era sensacional, o quanto eu tinha sido uma mulher forte, o quanto eu tinha sido uma mulher de superação, o quanto eu tinha sido uma mulher que lutou, que foi atrás, que fez, que aconteceu e que fez acontecer independente das circunstâncias. E aí Deus vai e abre os meus olhos e eu passo a enxergar, e Ele me cura da minha mudez e eu passo a falar. Porque quando Ele abre os meus olhos, eu começo a compreender que tudo aquilo que eu passei foi para que hoje eu estivesse aqui testemunhando do que Deus é capaz de fazer. Se você falar para mim, Simone, qual é o maior milagre da Bíblia? Eu vou falar, o maior milagre da Bíblia eu não sei. Mas o maior milagre sou eu. Eu sou um milagre. Eu estar aqui hoje conversando com vocês. Eu sou um milagre. A minha família é um milagre. O meu filho é um milagre. Porque às vezes a gente fica tão fixado nas nossas dores, sabe? A gente fica tão... Ai, minha dor, você não sabe o que eu passei. Mas Simone, você não sabe, minha mãe. Simone, você não sabe o que é ser criada sem mãe. Você não sabe o que é ser criada sem pai. Você não sabe, eu sei o que é um pai que diz que jamais te abandonará. Jamais te deixará. E quando eu olho para esse percurso inteiro, eu vejo o tempo todo esse pai lá, fazendo compensações, me trazendo famílias quando a minha família não era presente, me trazendo amigos que eram mais valiosos do que qualquer irmão ausente. Eram fiéis, eu podia contar. Então não é sobre o que você perdeu, é sobre como que Deus tem cuidado de você. Como que Deus tem cuidado de você no ordinário. Todo dia. A cada manhã, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não é o tanto que você é bom que é a causa de você não ser consumida. Não é o tanto de que você é maravilhosa que essa dor não te matou. Não é porque você é sensacional que essa perda não te destruiu. É porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. E às vezes você e eu éramos ou somos ainda como esse cego, surdo e gago. Todas as improbabilidades. Às vezes você chegou aqui como um improvável. Era surdo. Não conseguia olhar para essa palavra e ouvir com o coração. E não conseguia falar porque você se achava incapaz demais. Eu falei algo essa semana, depois que a gente desligou a live, na live do Thiago, que eu achei muito profundo. Só acha que não vai dar conta de fazer o que Deus falou quando você não sabe quem é teu pai. Só acha que você é incapaz demais para fazer tudo aquilo que Deus falou sobre você quando você não sabe quem é seu pai. Porque eu olho para essa palavra e eu falo, meu Deus, se o Senhor curou um surdo e um gago, o Senhor pode me curar. E se o Senhor quiser, nem precisa me curar, porque Deus nem curou Moisés. Ele levantou Arão para ser o tradutor dele. Tá entendendo? O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia,
Ele faz tudo muito bem. Faz até surdo ouvir e mudo falar. Agora você acredita que esse Deus faz mudo e surdo falar, mas não pode tocar na sua mãe. Você acredita que esse Deus faz surdo ouvir e não acha que ele pode tocar sua mãe, tocar seu pai? Que isso é uma tarefa difícil demais para Deus. Tocar seu marido, tocar seu ex-marido, fazer com que ele seja o pai que suas filhas precisam que ele seja. Então isso revela mais a incredulidade do nosso coração. Nós somos tão crentes para achar que Deus pode fazer com alguém da rua, alguém na prisão, mas não. Na nossa casa essa tarefa é árdua demais. É mudo demais, é surdo demais. Gente, cadê o filtro aqui? Sumiu, ó. Nós precisamos olhar e colocar os nossos olhos em Deus. Ele faz. Ele não mudou. Ele continua fazendo. Surdo ouvir e mudo falar. Ele continua fazendo surdo ouvir e mudo falar. Deus não mudou. Ele continua fazendo surdo ouvir e mudo falar. Deus não mudou. Mas na verdade, muitas vezes somos nós que somos inconstantes. Deus, ele não mudou de ideia a teu respeito. Mas você que fica a qualquer vento, você vai e volta, vai e volta. E como que aquilo que ele disse a seu respeito, se você não permanece? Deus não mudou. Somos nós que somos inconstantes, mimizentos, chatos, crentes, cheios de nhenhenhê. Somos nós que precisamos da validação e da aprovação das pessoas para começarmos a abrir a nossa boca e falar. Falar, eu não sou muda, eu vou abrir a minha boca e vou falar. Vou falar de quê, Simone? Eu vou falar do que Deus colocou dentro do meu coração. Eu vou falar do que Deus tem feito em mim, na minha casa, na minha família, na vida do meu filho. Eu vou falar para você o que Deus tem feito através de mim. É sobre isso que eu vou falar. Mas nós estamos ocupados demais com os nossos próprios desejos e as nossas próprias vontades para compreender o que Deus quer fazer em nós nesse tempo. O que Deus quer de você nesse tempo? O que Deus quer de você nesse tempo, Aline? O que Deus espera de você como postura agora, nesse tempo, hoje? Não é sobre o lugar que Deus tem para você, ou não, é sobre o que Deus espera de você hoje. Postura de profeta. Ele não mudou, ele continua fazendo surdo falar, surdo ouvir e mudo falar. A boca fala do que está cheio o coração, mas o coração se enche de quê? Tiago, a boca fala do que está cheio o coração, mas quem enche o coração? Sou eu. Eu decido como vou encher o meu coração. Eu posso encher meu coração de ansiedade, de angústia, de medo, de uma preocupação exagerada com o amanhã. Eu não posso ficar com os meus olhos no amanhã nem no ontem. Os olhos demasiados no amanhã é ansiedade. E os olhos demasiados no passado é depressão. Então o diabo nunca quer que você fique com seus olhos hoje. O diabo sempre quer que você fique com seus olhos no ontem ou no amanhã. Porque o amanhã pode não chegar e o ontem já passou, você não pode mudar. Mas nisso você perde o hoje. Você perde a oportunidade que é hoje. O dia é hoje. O que Deus quer falar comigo hoje, quem Deus quer abraçar hoje através dos meus braços, quem Jesus quer amar hoje através de uma palavra, através do meu testemunho. É hoje. Você tem que investir o seu tempo. O que Deus falou sobre você? Comece a andar à altura. Comece a se preparar. Porque quando você tem um sonho de ser médico, você não dorme e acorda médico. Você precisa estudar para o vestibular mais que todo mundo, porque é mais concorrido do que tudo. Se for então na pública, nem me livra. Depois, se for, você entra no vestibular, você precisa estudar o resto da vida. Só que para você virar médico, e entre o processo, entre você ter o sonho de ser médico e até você fazer a primeira cirurgia, tem mais de 8 anos aí.
Agora eu e você queremos ouvir aquilo que Deus quer falar sobre nós, o que Ele vai fazer através de nós, e a gente quer ficar aqui, ó, deitado, sem nada, ó, sem preocupação. Não, Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Mas e você? Qual é a sua parte? Porque essa mulher cirofenícia, ela foi até Jesus, ela fez a parte dela. Ela foi e buscou aquilo que ela precisava. Eu vou atrás de Jesus, eu falo todo dia, Jesus, eu quero ser curada. Se tiver alguma área aqui, Jesus, dentro do meu coração, que eu não tô vendo, que eu não tô deixando o Senhor entrar, Jesus, rasga, mas entra e ceia comigo. Rasga e entra e ceia comigo. Eu quero ser como essa mulher cirofenícia. Que eu não vou me levantar dos pés de Jesus até que Ele fale comigo, até que Ele me dê a canção, até que a minha história não vire música para que toque o coração das pessoas. Oi, Dilma, tudo bem? Que Jesus te abençoe. Entenda, é sobre o que Deus quer de você nesse tempo. Ele não tem problema em fazer a sua história mudar. Ele faz mudo falar, surdo ouvir. E Ele não vai fazer em você, na sua vida, na sua casa, nessa empresa. Deus vai fazer. Só que Ele antes quer Ele quer seu coração. Ele quer o meu coração. É sobre o que Deus quer de nós. É sobre o que Deus quer de nós. O que Deus quer de você hoje? O que Deus espera de você? Que você está esperando que pessoas façam, mas é você que precisa se posicionar. É você que precisa andar à altura. Porque quando você quer ser médico, você vai fazer vestibular, vai procurar a faculdade, vai fazer a inscrição do vestibular. Agora, quando você quer outra coisa, aí é Deus que tem que se virar e fazer. Qual é a sua parte? Qual é a parte que cabe a você? Essa mulher foi até Jesus. Esse cego, esse surdo e esse gago levaram ele até Jesus. É sobre isso. É sobre nós olharmos para essa palavra e falar, Jesus, quem eu sou nessa história? Quem eu sou nessa história? Será que eu estou mais como aqueles fariseus descrentes que vivem pedindo um sinal para o Senhor? Ah, Deus, me dá um sinal. Se relampejar 3 vezes, o Senhor quer que eu faça isso. Se relampejar 10 vezes, o Senhor quer que eu faça isso. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão e minha irmã. O diabo também ouve quando você fala isso, ele também manda sinal. Ele também manda sinal. Deus trabalha, ele vai trabalhando de acordo com a sua maturidade. Menino precisa ouvir de fora. Filho maduro ouve dentro e se posiciona. Abre mão do que precisa abrir. Tá entendendo? Então que essa seja uma palavra de Deus para o nosso coração nessa manhã. Que eu e você possamos fazer como essa mulher cirofenícia. Ela sabia quem podia mudar a história dela, a realidade dela. E ela não foi ali, olha uma coisa incrível, ela não estava endemoniada. Ela estava ali buscando Jesus, ela não estava endemoniada. Ela estava buscando a cura para a filha dela. Eu tenho uma filha e o demônio está nela. E você está buscando a cura para sua mãe? Você está buscando em Jesus a cura para sua mãe? Não a cura física, mas a cura da alma dela? Você está aí investindo tempo demais, olhando como ela te fere. Ferido só fere, curado cura. É você que tem que ser instrumento de cura na vida dela. É você que tem que ir até Jesus para que ela seja curada, para que essa família seja restaurada, para que essa casa seja restaurada. Tá entendendo? Que Deus possa abrir os seus olhos nessa manhã, nessa tarde, início de tarde. E que você entenda que às vezes é você que vai até Jesus para buscar a cura da sua família, dessa colega de trabalho difícil. É você que vai até Jesus para buscar a cura para o outro.
Mas às vezes nós estamos ocupados demais querendo só o que Ele pode nos dar, né? É sobre o que Ele pode fazer em nós, primeiramente, e através de nós depois. Essa mulher foi até Jesus, porque ela sabia que Ele era o cumprimento de Isaías, que daria liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Aí sua mãe, seu pai, sua tia, esse colega de trabalho, esse colega de sala de aula tá prisioneiro e você tá querendo bater boca com o diabo. Vai até Jesus, se coloca diante dele, fala: Jesus, tem misericórdia da minha mãe, ela não te conhece. Tem misericórdia do meu pai, ele não te conhece. Tem misericórdia desse irmão na igreja, porque ele não sabe o que diz. Ele tá como Jó, só te conhece de ouvir falar, mas não te conhece face a face. Se revela a ele. Me ensina a amá-lo com seu amor, me ensina a perdoá-lo com seu coração. Me ensina a viver o evangelho e não ser apenas um ouvinte. Me ensina, Jesus. É assim que eu me coloco diante dessa palavra. Jesus, me ensina a ser como essa mulher cirofenícia que rogava ao Senhor para que a tua família fosse curada, para que a sua filha fosse liberta. Ela não desistiu quando Jesus disse, quando ela não viu acontecer. Ao contrário, aí ela se humilhou ainda mais. Eu quero aprender a ser perseverante como essa mulher. Eu quero aprender, Pai, a me humilhar como essa mulher. Eu quero aprender a me colocar nos teus pés como essa mulher. Jesus, eu quero que o Senhor me dê migalhas da tua palavra, mas me ensina alguma coisa. Não me deixe chegar diante dessa palavra e sair diante dela com as mesmas condutas e comportamentos. Jesus, me ajuda a ser uma mãe segundo o teu coração e amar o meu filho com o teu amor. Me ajuda a amar as pessoas difíceis que o Senhor colocou na minha vida, porque elas estão feridas e a cura está em mim, é Jesus. Me ajuda a não desistir das pessoas. Essa mãe não desistiu da sua filha. E tantas vezes a gente desiste. Quantas vezes eu desisto das pessoas? Me ajuda a aprender com essa mulher, Jesus, a não desistir das pessoas. A ser intencional em pedir que o Senhor abra os olhos do entendimento e faça o cego enxergar e o surdo ouvir e o mudo falar. Me ensina, Jesus. Me ensina a levar as pessoas até o Senhor, porque esse cego, esse surdo, foram algumas pessoas que trouxeram ele até Jesus, porque ele mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus. Nos perdoa pelo nosso egoísmo, egocentrismo, egolatria. Nós somos o centro e tudo aquilo que fazem a nós é o que é importante, não, Jesus. Me ajuda a crescer nessa revelação, nessa manhã, nesse dia, do dia 21 de fevereiro. Que os meus irmãos cresçam também. E que eles não desistam daqueles que o Senhor confiou a eles, sejam pai, mãe, tio, tia, avó, avô, vizinho, colega de trabalho, colega na escola, membro da igreja, Pai, que está lá dentro, mas não te conhece e não anda nessa revelação do Senhor. Nos ajuda a olhar para eles com um olhar de misericórdia e não desistir dele como essa mulher cirofenícia não desistiu daquela filha. Espírito Santo, que nessa tarde o Senhor continue a falar aos nossos corações. Continua a falar ao meu coração, traga à memória as pessoas que eu tenho desistido delas no meio do caminho e que eu volte atrás e comece a orar por elas e vou buscar elas. Que eu não desista das pessoas porque o Senhor nunca desistiu de mim. Que o Senhor, Pai, traga cura para quem está aqui. Que eu seja como essa mulher cirofenícia para essas pessoas que chegaram aqui nessa manhã. Tem misericórdia delas, Pai. Que elas possam enxergar
Que elas possam ouvir essa palavra e essa palavra possa rasgar o espírito humano delas. E que o teu Espírito Santo possa comunicar as suas vontades sobre a vida delas. Que elas sejam curadas de todo vitimismo, de toda procrastinação, de todo medo, de toda ansiedade, de toda depressão, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa live que não consegue dormir, Deus, eu oro para que o sono hoje, ainda hoje, o Senhor venha dar um sono reparador. Que ele consiga ter um sono e seja curado no sono e que ele possa amanhã vir aqui ao vivo e compartilhar. Que ele seja curado, Jesus. Em nome de Jesus, que quem precisar de cura hoje, o Senhor possa levá-lo à parte e curá-lo. Em nome de Jesus. E que eu seja só alguém que está levando essas pessoas até a sua palavra. E que a tua palavra possa curá-los. Eu só sou uma maqueira. Alguém, um carregadora de macas. E leva os enfermos até o Senhor. Porque eu sei que aonde o Senhor toca a vida, a cura, a transformação, a renovação. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gente. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Então é isso, né? Um beijo. Que a graça e o favor de Jesus toque você. Que sua casa, que haja cura na sua casa. Você vai apresentar seu pai diante de Jesus, crendo que ele pode curá-lo. Que ele pode transformar o casamento dos teus pais. Que ele pode fazer nova todas as coisas. Amém? Creia, somente creia, como essa mulher. Se coloque agora, você aí na sua casa, diante de Jesus, e ore por essas pessoas que você precisa, por essas amigas difíceis, que a sua existência confronta tanto elas. Seu amor por Jesus revela a falta de busca delas por Jesus, entende? Amém? Um beijo grande, que a graça e o favor de Jesus abunde sobre a sua vida, que ele possa resplandecer sobre você o rosto dele e que haja paz na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Emily, depois você volta lá, vou deixar salva. Gente, por favor, não esquece, vai lá, curte, comenta, compartilha, comenta na live quando eu deixar posta, porque o Instagram entenda que mais pessoas precisam ouvir esse conteúdo. A gente compartilha tanta coisa, então vamos compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Um beijo, amo vocês.